né, firmei na igreja e comecei a ter um encontro com Deus ali, sabe? Começou a arder aquela chama dentro de mim. E eu me lembro, como se fosse hoje, que teve um culto nessa igreja que eu comecei a visitar. E eu me lembro de um culto onde foram mais de 9 jovens, de pré-adolescentes jovens, batizados com o Espírito Santo. E eu ficava curioso, eu falava, meu Deus, como é que é isso? O que é esse O batismo? que esse povo tá sentindo? Esse povo tá pulando, falando em língua, chorando. Que negócio é esse? Sabe? E eu me lembro que foi tão curioso, é tão forte a chama, que eu me lembro que eu ia para casa de alguns adolescentes da igreja, na época, e eu ia na casa deles e começava... Eu lembro que teve um batismo com o Espírito Santo, né, nessa igreja. Eu lembro que isso foi na quarta. Quando foi na quinta-feira, eu fui na casa dessas adolescentes para saber delas o que é isso, o que vocês sentiram. Eu quero sentir esse negócio também, sabe? Eu quero receber esse negócio também. Esse negócio parece que é bom, né? E elas falaram comigo, eu não sei te explicar, Thales, e tal. E foi aquela coisa toda. E eu lembro que ali eu comecei, sabe? Buscar, fui arder naquela chama, aquela vontade, sabe? De conhecer a Deus, de buscar a Deus. E eu me lembro quando foi no dia 2 de abril de 99, a igreja que eu congregava na época, ela estava em campanha no monte, era até no Vale do Sol, um monte ali no Vale do Sol do Vida Celeste. E eu lembro que nós fomos, eu, mais um rapaz, um diácono da igreja na época, e um jovem, que na época era criança, era mais novo do que eu, que hoje até é minha ovelha, que é o Jonathan, mandou um abraço para ele. E eu lembro que eu cheguei no monte, meu pai era muito rígido, né? E não que ele não iria deixar ir no monte, mas como eu era muito novo, né? Então, assim, subir no monte tarde da noite, né? Então era meio complicado. E eu lembro que eu cheguei no monte e eu falei pro irmão, assim, esse diácono, eu falei com ele assim, ó, hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei como é que vai ser. Ele falou assim, rapaz, mas não é assim não. Tudo tem um processo. Eu falei, não, hoje eu não desço do monte sem ser batizado com o Espírito Ousadia, Santo. Hein? Não desço. Rapaz do céu. Ele falou, rapaz, tá doido, você tá na minha responsabilidade e tal. Eu falei, não quero saber. Eu não deixo, vocês vão descer sozinhos, eu vou ficar lá. E fomos pro monte. Eu lembro que eu cheguei lá, a gente começou a orar. E deu 00:30, 1h da manhã, 1h30 da manhã. E ele precisava vir embora, que ele trabalhava no outro dia. Isso foi numa quinta-feira. E eu lembro que o rapaz, o menino que estava com ele, foi batizado com o Espírito Santo. Começou a falar em língua, uma coisa linda, eu lembro como se fosse hoje. E ali, quando eu ouvi aquele menino falar língua estranha, eu tive uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo que eu senti alegria por ele, né, por ver aquela ação, né, aquela ação maravilhosa, eu também já fiquei com ciúme, com inveja dele. Eu falei, meu Deus do céu, por que ele foi? Eu não posso. Né? E ali eu comecei a orar, eu comecei a chorar, e orando, e orando, e chorando, e chorando. E os dois ali abraçados, e o rapaz ali, né, o Jó falando língua estranha. E nada. Ele virou pra mim, chegou pra mim uma certa hora, falou comigo assim, vamos embora. Eu falei, não, daqui eu não saio. Não, já vai dar 2h da manhã, vamos embora. Eu falei, não, daqui eu não saio, pode descer. Eu falei, não, você veio na minha responsabilidade, vamos embora. Amanhã você volta, a campanha ainda não acabou. Né, o pastor da igreja deve vir ainda, né, com a igreja, você veio. Eu falei, não, é hoje. E eu lembro que eu ajoelhei, né, tem uma torre lá, não sei se vocês já foram lá, tem uma torre. Eu ajoelhei no pé da torre e falei, Senhor, eu não desço daqui. Ou o Senhor me batiza hoje, ou o Senhor me batiza hoje. Eu sempre fui eu sou muito insistente, eu não desisto fácil. Sabe? O não me desanima, o não me estimula. Então eu falei, não, é hoje, é hoje, é hoje. Aí eu me lembro que eu levantei, o rapaz me pegou pelo braço, né, me puxando, e eu levantei, eu falando com Deus, e eu lembro que do nada eu vi um clarão no céu, nesse dia estava muito nublado, né, o céu não estava aberto, e eu vi um clarão que desceu no meio do monte, e quando esse clarão desceu, eu caí. E eu caí, eu com os olhos abertos, eu chorando e falando com Deus, eu comecei a falar em línguas. E sabe quando você está falando em línguas, mas você está com os olhos arregalados, assustado? Eu fiquei assustado porque era novidade para mim. Eu falei, gente, o que eu estou falando? Né? E eu queria parar, eu não conseguia parar. Eu lembro que nós descemos do monte,
E eu cheguei em casa, tinha uns tios meus que estavam em casa ainda, já era quase 3 da manhã, eles estavam lá ainda. E, né, conversando e aquela coisa toda. Eu lembro que eu entrei para dentro do quarto, não cumprimentei eles, minha mãe veio atrás brava. Você não vai cumprimentar seus tios, não? Aí eu lembro que eu falei com ela em língua estranha. Eu falei com ela em língua estranha. Aí ela já entendeu, mas como tinha visita, ela só fechou a porta do quarto, eu fiquei lá orando. Falando em língua estranha e dormi. Quando foi no porta do quarto, eu fiquei lá orando. Falando em língua estranha e dormi. Quando foi no outro dia, gente, eu levantei com uma sensação tão maravilhosa, uma coisa inexplicável, né? Eu sempre falo que hoje a igreja ela tinha que investir muito nisso, né? Sobre o batismo com esse